Mas eu gostaria de estar falando um pouco, quando nós estávamos organizando a agenda desse evento, no mês de fevereiro lá em Campo Grande, uma das grandes preocupações que eu tenho tido é algumas questões que estão assim, normalmente se fala na inclusão, normalmente se fala na aprendizagem, mas parece que esses termos eles não ficam bem claros quando são exercitados numa prática. E efetivamente, vocês sabem disso, as minhas preocupações têm sido muito voltadas à falta de uma concepção muito clara, muito bem definida do que seria o currículo. Porque, em verdade, tudo isso se canaliza para uma prática curricular. Tá? Então, vejam bem, e nós vivemos um momento atual, e isso é um dado muito importante que a gente não pode perder de vista, aonde a sociedade, pela forma do modelo capitalista que está hoje posto, que todos nós chamamos de neoliberalismo, a regra não é inclusão, a regra é exclusão. Tá? Então, em função disso, eu diria assim, discutir sobre inclusão, seja ela escolar, seja ela social, ou o nome que queiram dar, é categorizar uma série de elementos onde socialmente está posto que é inviável. Tá? Quer dizer, a regra do capital é evidente. O capital não está disponibilizado e nunca estará disponibilizado a todos, e sim a pequenos grupos, de preferência cada vez menores. Então, vejam, ao discutir a inclusão, nós estamos fazendo um exercício contraditório da forma de organização da própria sociedade. Tá? E isso nos coloca um desafio muito maior ainda. Tá? E aí eu acho que é muito bom, e deve ficar muito claro a todos nós, que a inclusão não se limita à questão do portador de necessidades especiais. Ela se coloca dentro de uma estrutura da sociedade, onde historicamente sempre foram buscados um conjunto de elementos, sempre foram aplicados um conjunto de instrumentos e estratégias em que a exclusão é vital. Senão, você não consegue ter uma relação de poder. Né? Curiosamente, que eu vou estar falando aqui hoje pela manhã para vocês, são dois projetos de pesquisa, um já está na fase final, por coincidência, a semana entre 11 a 15 de abril, eu estarei recebendo sujeitos da pesquisa minha que moram na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Bolívia, que vão ficar conosco, um grupo de pesquisadores, fazendo esse trabalho sobre a inclusão nesses países. O Estado de Mato Grosso do Sul é a referência nacional desse estudo que nós estamos há 3 anos. E o curioso de tudo isso, eu vou chegar para uma conclusão do relatório, que as mesmas dificuldades que nós temos aqui são as mesmas que eles têm lá, só variando o grau, digamos assim, de acesso, se é que é possível falar dessa forma. O outro resultado de pesquisa que eu vou estar falando para vocês é um que eu estou me divertindo bastante, nós estamos encerrando daqui a 30 dias, é sobre essa troca do governo, as políticas do governo anterior e as políticas sociais desse governo atual, que já está aí 1 mês e 4 meses. O que mudou? Tá? E nesse caso, nós estamos pontuando a questão da educação e trabalho, que é o meu chão de trabalho e é onde dá para fazer todas as reflexões sobre minorias sociais, sobre ideias de currículo, sobre ideias de projeto pedagógico. E eu diria para vocês, é necessário nós retomarmos, então, concepções que eu considero fundamentais até para nós estarmos fazendo, entre aspas, um possível embate de mudança nessa estrutura toda. Senão, nada feito. Tá? E aí eu quero deixar mais claro ainda. Eu não lido com um portador de necessidades sociais como ele fosse a parte do contexto educacional e pedagógico. Para mim, ele está inserido num grupo de minoria social, assim como os negros, assim como os índios e outros grupos, e até a questão do gênero, que fazem e exercitam essa ruptura que fazem nós perdermos a visão total de uma sociedade
inclusiva. Tá? O que eu preparei para vocês exatamente é currículo, conhecimento e diversidade. E aqui só reforçando, as bases de referência, os resultados parciais da pesquisa do Educar na Diversidade, do Mercosul, que é esse projeto que eu falei para vocês. O segundo, os resultados parciais do projeto político-pedagógico e suas relações de poder, que é uma coisa também que está assustando muito, que as escolas começaram a montar os projetos pedagógicos como se fosse um instrumento meramente burocrático. Tem que fazer como a gente vai fazer, mas sem ter um grau de consciência do qual o seu real significado enquanto contrato social com a comunidade. E por último, os estudos da nossa linha de pesquisa, Educação e Sociedade, do nosso programa, inclusive a professora Alexandra faz parte. Então, basicamente, a gente vai estar refletindo um pouco sobre isso. É óbvio que o nosso locus de referência nesse momento é o currículo, enquanto instrumento social. Vamos em frente. Então, nos elementos introdutórios, eu gostaria de deixar bem claro que quando nós falamos sobre currículo, sobre diversidade, um conjunto de outros elementos, nós estamos mexendo com características altamente peculiares que eu diria, de uma forma geral, você que está ligado? Que de uma forma geral, parece que tudo é igual e nada é tão igual assim não. Há toda uma especificidade que nós temos que ter uma clareza que não pode ter origem no senso comum e não pode ter origem no campo empiricista, que eu chamo, ou seja, simplesmente de livres ideias. Em verdade, nós temos que nos apropriarmos disso e isso ser transformado em instrumento de trabalho para nós. Tá? Eu vou dar um exemplo bem protótipo, que se destaca muito. As pessoas, de uma forma geral, quer dizer, um país que nem o nosso, a grande preocupação é estar normatizando, né? Como coisa que a norma fosse o conceito moral de sociedade. Em verdade, isso é parcialmente verdadeiro. Embora o Brasil seja colocado aliado aos altos índices de impostos, etc., é um dos países que possui maior número de normas, mas também é verdadeiro que é um dos países onde se menos cumprem as normas. Tá? Então, um exemplo protótipo. A atual lei de diretrizes e bases da educação, a lei 93/94/96, ela trouxe alguns elementos novos, que a gente vai estar até falando um pouco, mas, em verdade, acima de tudo, ela veio normatizar essa política neoliberal que a gente está vivendo no país. Esse é o primeiro ponto. O segundo grande aspecto, ela veio orientar, e aí é um alerta que eu faço a vocês, no seu artigo 1º e 2º, que a educação brasileira, a normatização que ela se propõe, está centrada na educação escolar, não mais naquela visão ampla de uma educação dentro da sociedade das relações, e aí que eu faço um alerta para vocês, quer dizer, ela normatiza a educação escolar, artigo 1º e 2º. Bom, com isso, agora voltando um pouco para cá, nós educadores temos o hábito de ser contra determinadas coisas, dentre elas, uma questão cultural, somos contra a reforma do ensino, grotescamente falando, sem nós termos discutido e analisado a própria lei. Então, por exemplo, quando o artigo 13 fala do projeto pedagógico, as pessoas não leram sobre o projeto pedagógico e começam a elaborar o projeto pedagógico. E o que elas estão exercitando? Elas estão exercitando paradigmas que estão superados e que, em verdade, não têm aquele real significado. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que assumir. Nós, enquanto educadores, temos que assumir que esta cultura nossa de profissionais da educação tem nos deixado vulnerável exatamente pelo desconhecimento do instrumental que organiza, que normatiza, que estabelece os parâmetros da prática pedagógica. Agora, se tratando de currículo, a questão fica mais pesada, porque o currículo tem uma natureza que eu chamo de heterodoxa, em que a nossa reflexão sempre fica em cima do que é. Não, vejam bem, do que é, mas que a gente fala que não sabe, mas diz e exercita o currículo. Então, por exemplo, nós falamos sobre aprendizagem, a Alexandra vai estar aprofundando isso para vocês, sem saber o que é efetivamente uma aprendizagem. Nós falamos sobre o cotidiano escolar só daquelas relações que são evidentes, mas nós não falamos do cotidiano escolar daquelas coisas que não aparecem e que também são determinantes do processo pedagógico. Então, com isso, os problemas que circulam na investigação cuja temática seja currículo, seja diversidade, seja inclusão, seja portador de necessidades especiais, sejam índios ou qualquer outra minoria, e até os ricos,
efetivamente geram uma série de conceitos e uma série de ideias que não são verdadeiras. Por isso, existem hoje, preste bem atenção, se tratando de currículo, diferentes concepções do que seria o currículo, diferentes ideias de processos pedagógicos, quer dizer, o pedagógico para nós é uma coisa de vala comum, não é uma coisa que a gente efetivamente saiba delimitar. Existe também uma imprecisão determinante de o que é currículo, o que é aprendizagem, o que é conhecimento. E por conta de tudo isso, os contornos e as definições de inclusão frente à diversidade social e o currículo é uma coisa que é um grande ponto de interrogação. Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade altamente burguesa. Os nossos valores são burgueses. Como os nossos valores são burgueses, embora até nós sejamos contra, a ideia que se tem de educação é uma ideia de educação burguesa. Ora, vejam bem, se eu penso a partir de um referencial, que pode ser até inconsciente, burguês, então eu não abro espaço para todos, pelo contrário, eu limito. Então eu quero que todos os alunos tenham as mesmas atitudes, que todos os alunos desenvolvam as mesmas habilidades. Isso é impossível. Agora, isso também é um valor cultural posto. Isso não é verdadeiro. Por quê? Vejam como a dinâmica ela é interessante em relação a isso. Hoje, se nós saíssemos aqui do hotel e encontrássemos um menino de rua, a primeira coisa que nós olharíamos assim, batêssemos o olho nele, a gente ia dizer, é um pivete. Tá? Agora, se esse mesmo menino, daqui a 10, 15 anos, virar um jogador de futebol de ponta, ele vai ser um ídolo nosso. Entenderam? Então, os valores, eles têm um movimento muito acelerado dentro da sociedade. E a maior dificuldade é que nós não sabemos trabalhar com a diversidade por conta que nós passamos a vida inteira querendo a uniformidade de posturas. Nós queremos a uniformidade de conhecimentos. Então nós queremos que todos os alunos saibam as mesmas coisas, que todos os alunos deem as mesmas respostas, como se eles, no processo pedagógico, não tivessem a sua identidade. Então, em outras palavras, a relação pedagógica, o professor trata o aluno como objeto do conhecimento. Ele não trata o aluno como sujeito de sua aprendizagem. Tá? Quer dizer, por aí, nós conseguiríamos passar horas e horas discutindo. Mas eu acredito que nós precisamos balizar esse contexto até para a gente poder encaminhar a nossa discussão. O outro aspecto que é importante estar destacando, que isso, de uma forma geral, vou usar uma palavra até meio pesada, mas ela não tem nada a ver com o Augusto Conte, pelo contrário, ela está como referência na pauta teórica do dia que se constrói hoje no Brasil. Numa primeira ordem, que é assim que nós exercitamos a nossa prática cultural, os contextos ficam explícitos por proposições que a sociedade sempre foi demarcada por interesses difusos do próprio Estado. Então vejam bem, isso eu estou colocando dessa situação para alertá-los que existem outros elementos muito mais fortes, muito mais enraizados, que nos detêm, que nos inviabilizam daquilo que nos angustia. Por exemplo, todos aqui dentro, sem exceção, querem saber como é que se faz uma inclusão, entre aspas, mais efetiva, tá? Como é que se faz uma inclusão menos emocional, mas uma inclusão material, tá? Porém, o curioso é que nós não conseguimos transpor as dificuldades históricas que a gente sempre viveu, cada um de nós, isoladamente, e as dificuldades históricas do ponto de vista social, que sempre foram presentes no Brasil. Não só no Brasil, mas também no Brasil. Tá? Quer dizer, se nós partirmos para uma análise de qual vem ser realmente o papel da educação na sociedade brasileira, nós vamos chegar à conclusão, de arrancada, que desde os jesuítas, em 1546, ela sempre teve uma finalidade
que não foi a questão do educar. Ela sempre foi um instrumento para familiar controlar. Tá? Então se cria toda uma parafernália em torno dela, mas não se anda no sério da questão. Afinal de contas, o que é educação na sociedade brasileira? Eu já nem pergunto para que ela serve. Porque para serve está colocado aí, pela estrutura do poder. Tá? O outro aspecto, e aí eu acho que deve ficar bastante evidente, que quando você recupera, e é um exercício que eu considero fundamental, a história da educação brasileira, as dificuldades, os limites, as barreiras, quer dizer, o pessoal sempre coloca assim, as barreiras para o aluno portador de necessidade especial, não é só para ele, as barreiras são para todos nós no dia a dia. Quer dizer, nós achamos que a dele é maior porque nós estamos de fora. Agora, ele sabe efetivamente aonde estão os seus limites, mas nós também botamos os limites que nós queremos para eles. Tá? Então, vamos ser práticos. Do ponto de vista cultural e social, o aluno portador de necessidades, especiais, seja deficiente mental, etc., nós impomos as barreiras. E aí está a dificuldade. Ao impor as barreiras, eu estabeleço os valores. E ao dar os valores, eu quero que ele desempenhe aquele supere que eu coloquei. Nós nunca paramos, vou ser honesto, em várias discussões, talvez eu não possa ser tão radical, para tentar ouvi-los, para saber o que eles realmente querem. Nós sempre partimos do ideal que nós pensamos para eles. Tá? Esse é o maior crime social. Então, se nós vamos começar a falar de inclusão social de currículo, a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é ouvir. Né? E não é ouvir o Ponosório, o Alexandre, é ouvir o sujeito, que é o centro desse processo. Né? Então, com isso, é fundamental deixar claro que esses saberes culturais, essas regras que nós vamos impondo, essas formas de circulação de valores e as decisões tomadas e implementadas, e aí é um desafio que eu faço a vocês, talvez não estejam voltadas para atender o portador de necessidade especial. Esse é o grande ponto de educação. Tá? Quem nos garante que elas não estão mais voltadas para fazer a segregação? Isso é só uma reflexão inicial. Diante disso, o que nós temos em comum? Tudo o que nós fizemos no campo educacional e no campo político, normalmente com aquela característica para apaziguar conflitos, tá? Para tentar bloquear as eternas controvérsias. Tá? Então, por exemplo, quando surge uma lei, vejam a contradição, não é nenhuma crítica, eu acho que a gente tem que parar e olhar com muita frieza. Não serão decretos que vão garantir os direitos. O que vai garantir efetivamente os direitos é a troca da cultura que nós temos no nosso país. Tá? Podemos ter a Rainha Elizabeth como presidente do Brasil. Ela não vai conseguir fazer nada do que ela quer. Ela pode baixar todos os decretos que ela quiser, desculpe falar esse exagero, porque o problema ele é mais profundo. Ele está nas relações culturais postas. Ele não está na falta da normatização. Como eu já disse antes, normatizar já existe um excesso. Então, o nosso desafio passa a ser, então, como nós reconstruirmos essa cultura que está posta altamente segregadora de uma forma mais socializada. Esse é o segundo desafio que se coloca. O outro aspecto, quer dizer, quais são as latências e elementos contraditórios que são sempre reafirmados? Pelas manifestações culturais, que eu acabei de falar, pelas lutas de expectativas e frustrações, quer dizer, nós aqui dentro somos o exemplo autótico disso. Nós sempre tivemos muita expectativa de mudar, mas ao mesmo tempo a gente se sente um pouco frustrado, muito por conta daquele limite que eu falei antes, por verdades concebidas como justas e absolutas. Então, nós achamos que nós queremos estar justos, mas nós não sabemos se isso realmente é melhor para o aluno portador de necessidade especial. Tá? E por último, por contornos de domínios diferentes, de ordem e desordem. Na verdade, é isso que eu gostaria de destacar, a falta de uma leitura mais aprimorada, mais densa sobre a realidade
sobre a compreensão do que é pedagógico, sempre provoca um raio da desordem. E a cultura coloca isso. Então, as pessoas grotescamente têm mania de dizer assim: a educação está falida. Só que a pessoa esquece de dizer: eu estou falido, por isso que tudo que eu vejo falido. Não tem essa de que alguém é responsável pelos atos que eu faço. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo. Agora, se responsabilizar pelo que os outros disseram, isso aí não é responsabilidade de ninguém. Tá? Esse é um dado que eu acho que tem que ficar claro. Eu acredito assim: nós, professores, temos responsabilidade sim no quadro atual da educação. Não existe essa no quadro atual sem professor. Só por causa do poder, só por causa das políticas, não existe. Quer dizer, isso também influencia. Mas a grande pergunta que se coloca é: no nosso dia a dia, o que nós temos feito para mudar? Tá? Ou até que ponto nós temos feito tudo para ficar no status quo que está até hoje? Tá? Então, em comum, vamos em frente. Aqui eu vou citar o Foucault, que é a leitura que eu estou fazendo da realidade da sociedade. Em comum, o que nós sentimos? Tá? Como diz Foucault, inquietações de sentir sobre essa atividade cotidiana, no caso nosso aqui escolar, a cinzenta e poderes e perigos que mal se imagina. Pode ir em frente. Inquietações de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações e servidões. Em verdade, dependendo de onde nós estamos, sem passar adiante só um pouquinho. O que deve ficar claro é que nós sempre ficamos nesse quadro aqui, por isso que eu destaquei essa mensagem. Eu sempre coloco. Na verdade, nós somos isso. Nós somos fruto de lutas, de vitórias, quer dizer, nem sempre nós vamos ganhar, de ferimentos, mágoas e frustrações. Nós somos isso e nós temos que aprender a conviver com isso. Em síntese, nem tudo a gente ganha e nem tudo a gente perde. E nós temos que aprender isso. Então, a atuação da sociedade em diferentes configurações materiais que se institui pelo exercício dos mecanismos de controle, e aí eu estou falando do macro ainda, está situada entre as relações do governo e governados, entre o poder e a sociedade, entre a sociedade e as classes sociais, entre as classes sociais e os grupos de representantes, entre as classes sociais e os grupos de minorias, criando assim a relação entre os indivíduos excluídos. Tá? E aqui eu faço um alerta de novo e eu quero retomar isso. O que precisa, o ideal, vamos supor que nós tivéssemos esse poder, é ter um projeto para a sociedade. Não é ter um projeto isolado para a escola. Tem que ficar claro que a escola, os movimentos, todos são reflexos de todas as relações de poder da sociedade. Isoladamente, elas têm um limite para o avanço. No conjunto, elas podem fazer a própria revolução. Entendeu? Não adianta, isso eu quero deixar bem claro, isso aqui é uma posição minha, eu pensar cota de vaga para negro, conforme está posto hoje, porque a questão do negro não se dá no acesso simplesmente da universidade, se dá as condições históricas de vida que eles sempre levaram. Tá? Então a gente não pode redundar num simplismo que tudo fica resolvido. Tá? Esse dia um amigo meu falou uma coisa que eu te divergi, é verdadeiro. Vou até colocar para vocês. Foi no auge desse negócio da escola. Ele chegou a dizer assim: quando será que o presidente da República vai baixar um decreto para garantir o número mínimo de negros nas escolas de samba do Rio de Janeiro? Porque hoje só brancos funcionam nas escolas de samba. Tá? Vejam, a coisa vai virando que ela fica no ridículo do próprio processo, senão vai ter que ser assim. Eu vou brigar na minha universidade para eu ter cotas de vaga com os filhos do professor. E aí não adianta. A questão, por isso que eu volto a falar, a questão é muito mais profunda do que todo o contexto que se coloca. Tá? Vamos em frente. Só lembrando, o Getúlio Vargas já tinha imposto a lei do boi, tá? Que era para filho de agricultor, de pecuarista, tem 40% das vagas do curso de veterinária e do curso de agronomia. E lá é um estado novo, aqui não é tão novo assim. Mas foi por um bom tempo essa lei, né? Não, até hoje, você pode valer dela se quiser. O mesmo ocorre nas diferentes organizações institucionais, quer dizer,
A hierarquia faz parte do poder atribuído em cada nível de responsabilidade. O Estado, os partidos políticos, a igreja e as fábricas vão em frente. Então, com isso, todos eles, essas instituições que elas colocam, elas reproduzem as mesmas ideologias, os mesmos valores, independente da localização que elas estão. As famílias e os demais grupos sociais. Então, numa conclusão parcial, para encerrar essa primeira parte da minha fala, cria-se uma estrutura social com valores subjetivos. Então, por exemplo, a partir, isso também eu quero um exercício rapidinho, vou fazer aqui, como nós vemos uma sociedade capitalista, onde a questão econômica é determinante, estabelece as regras sociais todas, no neoliberalismo se fala da inserção social, como regra econômica. No pedagógico se fala da inclusão social. Tá? No neoliberalismo nós temos flexibilidade econômica. No campo pedagógico nós temos a tal da interdisciplinaridade. Tá? Então sempre há uma relação e a cultura escolar ela absorve esses elementos e reconstrói de uma forma exaustiva que não leva a nada. Por exemplo, a partir dos anos de 1970, as grandes preocupações estavam que a educação brasileira, o problema era a questão de ordem metodológica. Aí o Papa, que orientava no campo da psicologia e educação brasileira, principalmente a Lei 5692, foi Carl Rogers, né? Quer dizer, o que ele falava? Isso aqui é só um exercício para lembrá-los. Né? A obra clássica dele, Tornar-se Pessoa. Então, teve-se a pretensão com aquela lei dizer que o aluno seria transformado em pessoa a partir dos pressupostos teóricos da lei. Tá? Então, o que acontece? Qual é o pressuposto determinante que nós temos hoje na educação? Nós temos uma salada de fruta, onde as frutas são muito azedas, cada uma não consegue ter um gosto próprio. Tá? Mas hoje se fala assim, de arrancada, deixou de ser um referencial teórico, agora é um método. Então aí você vai ficando. Piaget, Vygotsky, vai embora, certo? O que acontece? Nenhum professor leu nenhuma obra, nenhum capítulo, nem nada, e fala que aplica o método dele. Então aí a coisa complica. Tá? Por causa que, nesse mundo grotesco, parece-me que todo esse arsenal não serve para nada. Tá? As pessoas ficam muito mais interessadas em ter rótulos e atribuir rótulos do que efetivamente fazerem aquilo que elas sabem. Provavelmente tem algumas coisas muito bem feitas. E é esse modismo cultural que a gente tem que começar a quebrar. Tá? Por que eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei? Ou por que eu tenho que dizer que eu faço aquilo que eu não sei? Tá? E aí uma sacada legal, só para vocês verem que o instrumento político ele salta e as pessoas não percebem, quando foram aprovados parâmetros curriculares, como o Ministério ia dar resposta para a falta teórica e metodológica do professor do ensino fundamental e médio. Foi um salto muito esperto. Na apresentação, a metodologia adotada é inter, multi, transdisciplinar. O que é isso? Ninguém sabe, mas está na moda. E fala-se que é isso. Vamos lá. Então, em relação a isso, cria-se uma estrutura com valores subjetivos, impostos, normatizados, reguladora, reproduzindo de forma determinante o limite do que é coletivo. Nós, com essa crise toda que a gente vem vivendo ultimamente, nós começamos a exercitar a sobrevivência. Nós somos altamente individualistas. Segundo desafio, nós precisamos aprender a construir coletivamente. Nós precisamos aprender a dialogar. Nós não sabemos fazer mais isso. Nós achamos que quanto menos nós falarmos, melhor será para nós nos impormos. Né? Aí já é uma questão de ideia de autoridade. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Tá? Outro aspecto, perde-se de vista a relação maior dos mecanismos que dificultam o acesso à melhoria das condições de vida no interior da sociedade, seja a saúde, a educação, ao trabalho e à moradia. Quer dizer, uma coisa que também serve como consolo, não se preocupem. A crise da educação, se é que a gente está vivendo uma crise,
é a mesma da saúde, é a mesma das condições de vida. Quer dizer, a educação não é a exceção, pelo contrário, ela está dentro desse mosaico aonde ela tem o seu pedaço, suas responsabilidades específicas. Então, com isso, é importante deixar claro que, de uma forma geral, preste atenção no que eu vou colocar agora, a estrutura social sempre vai ter valores subjetivos. Então, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, é sempre subjetivo. E aí o alerta que eu faço para vocês, quer dizer, nós não podemos viver mais distante da materialidade dos fatos. Em outras palavras, falando em português bem claro, chega de viver o mundo das intenções e vamos começar a fazer alguma coisa. Tá? Esse começar a fazer alguma coisa é que é o grande desafio que se coloca hoje. Então, sempre a sociedade, com a regra de capital, o coletivo vai ser minguado. E, na medida do possível, cada vez o grupo será menor. Outro aspecto, tem que ficar claro que os mecanismos de controle social são super eficientes. Nenhum de nós aqui dentro hoje é livre. Todos nós somos vigiados. Tá? Nenhum de nós aqui dentro sabe aonde está o perigo. Nós só sabemos onde está o perigo depois do fato ocorrido. Tá? Nós somos seres humanos altamente vulneráveis aos diferentes interesses que fazem parte da estrutura social. Aqui eu vou puxar um pouco mais para entrar no currículo a questão da diversidade, que é um nó. Tá? Quer dizer, é uma palavra também que está na moda, é uma palavra que se coloca, mas é mais uma palavra que nós vamos estar lidando subjetivamente. Tá? É mais uma expressão que se emprega sem ter clareza disso. Se eu pego a diversidade, jogo no currículo e jogo na educação, provavelmente eu vou estar pisando numa seara onde o terreno não tem muita firmeza, não. Tá? Não diria que é uma areia movediça, mas eu diria que aí não vai ter segurança em caminhar. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro a vocês, e aqui a contracrítica da diversidade, hoje nós já temos estudos onde se fala que o Brasil é rico numa diversidade cultural, que isso aqui é bonito, que isso aqui é lindo, Hoje nós já temos estudos de alguns pesquisadores que estão provando por A mais B que é isso que exatamente faz a segregação social nesse país. Tá? Existe um eixo de concentração de poder, tá? E não é poder de partido político, de congresso, que manda nesse país. Fora desse eixo, ninguém faz nada. Tá? Então, isso é gritante em todas as práticas das estruturas do poder. Tá? Com isso, tem que ficar claríssimo a nós. A diversidade ela é bonita pela relação de poder para cartão postal. Tá? Porque para a sobrevivência é uma dificuldade. Tá? Então, quer dizer, para quem vem de fora para ver, é lindo e maravilhoso. Mas para quem vive isso, é um conflito definitivo e determinante. Diante disso, se institui um processo que se revela uma função social, isso eu acho o maior barato. Todos os processos que nós temos vivido hoje são caracterizados enquanto processos sociais, e na verdade eles não são sociais, eles são estudentes. Tá? Até então, da escolaridade, alterando profundamente a concepção aplicada decorrente do esgotamento dos modelos de regulamentação social e político até então em vigor. Então, é isso que nós temos que desvelar, que requer ter clareza dos problemas populares da educação no país ou da educação brasileira. Então, vamos fazer um mapa rapidinho do diagnóstico da educação brasileira. Então, por exemplo, má qualidade na oferta do ensino, gerada pelas suas dificuldades concretas do enfrentamento do cenário das transformações sociais. E aí, é uma crítica pesada, radical, assinada. Hoje, o que nós preparamos em termos de educação no Brasil está muito aquém daquilo que a sociedade precisa. Particularmente, eu vejo assim, o que nós formamos nas nossas universidades, sejam públicas, particulares ou qualquer coisa, entre aspas, não tem uma utilidade social. Os nossos currículos mantêm o modelo de 50 anos atrás. Tá? O que
fundamental que se faz no ensino médio, grotescamente, é formar alunos que não estão alfabetizados, né, estão com certificado. Então, com isso, olha a curiosidade, como é que essas coisas se deslancham. A universalidade da educação, enquanto princípio constitucional, é corretíssima. A operatividade dessa universalização é criminosa. Né? Hoje nós estamos formando adolescentes em que eles não sabem nada. Tá? Eles dominam as 22 expressões e é o vocabulário deles. Eles não sabem escrever. Tá? Não sabem escrever por quê? Porque não tem o hábito da leitura desenvolvido. Não tem o hábito da leitura por quê? Porque o meio não possibilitou isso. E nós dizemos que ele está formado. Tá? A coisa se agravou mais que nesses últimos 3 anos se abriram várias instituições particulares nesse país, tá? Que estão dando diploma, e o resultado é esse que a gente está assistindo agora. Né? Vejam bem, a prova da OAB do Estado de São Paulo, de 24 mil participantes da prova da OAB, nem 9 mil foram aprovados na prova da OAB. Quem é que se responsabiliza por isso? Mato Grosso do Sul foi mais vergonhoso, foram 4.200, só foram aprovados 27. Tá? 27. Então, quer dizer, é criminoso. Quem é que responde por isso? Então, quer dizer, existe um poder que autorizou o funcionamento desses cursos, tá? Que é responsável pela fiscalização, e esse mesmo poder não é responsável pela qualidade do processo pedagógico. Então, a pessoa, o cidadão, vai lá e pega um curso. Agora, se o curso é bom ou não é bom, ele não quer saber, ele quer cair fora de lá. Entenderam? Esse estrago vai ser um preço que daqui a 10 anos a gente vai ter resolvido isso. Tá? Isso, os efeitos efetivos disso tudo aí, do ponto de vista social, só vai acontecer mais tardar, eu acho, uns 7, 10 anos. Agora, alguma coisa tem que fazer. Vejam, então aí vem a relação mais selvagem do capital. A seletividade, ela vai se dar no mercado, ela não vai se dar mais a quem tem diploma ou não tem diploma. Tá? Outros mecanismos serão estabelecidos para fazer a própria seletividade do processo. Tá? Então, tanto que hoje, normalmente, para quando se oferece um posto de trabalho, além do diploma se exige também outras habilidades. Dominar informática, outro idioma, etc., coisas que, do ponto de vista da formação em nível de graduação, essas possibilidades estão muito limitadas. Tá? O segundo aspecto, a prática cultural do que é a educação. Esse é um defeito que a gente tem, e isso eu quero deixar bem claro, que vocês não podem cair nessa, é que a educação seria corretiva de todos os elementos sociais, de todo o agravamento da exclusão social. Isso é um equívoco muito grande. Nós já vivemos essa experiência no Brasil, a partir de 1964, com o golpe militar, aonde a educação se transformou em grande assistencialista. Tá? Em verdade, vamos parar na hora refletida, se é que a educação deveria ter uma função social muito pontual, seria socializar o conhecimento. O restante é acessório. Tá? Não pode descaracterizar a sua efetiva responsabilidade enquanto uma instituição pedagógica. Tá? Então, por exemplo, não adianta eu ir a um hospital para almoçar, porque o hospital lida com as pessoas com falta de saúde. Entendeu? Quer dizer, estou sendo trágico, mas só para mostrar. O papel das instituições ele é muito bem definido, atribuído dentro da sociedade. Com isso, eu acho que é importante deixar claro que tudo isso vai criar uma confusão dentro da prática pedagógica. E aqui eu acho que nós teríamos que deixar claro que a prática pedagógica não é só um exercício do professor em sala de aula. Toda a relação institucional está posta pela instituição mesmo, escolar, instituição escolar. Então, a prática pedagógica é um currículo, óbvio, tá? Onde se exercita uma metodologia, um conteúdo, e o pior de tudo, uma disciplinariedade, que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, os currículos são altamente disciplinários. Então, quando vocês falam, procede, que o currículo é a grade
curricular, tá? Esse é o maior acidente de Antares, vamos falar desse jeito. Tá? Quer dizer, currículo não é, nunca foi, só para quem é muito equivocado, uma grade curricular. Tá? A grade, o termo grade, dá uma ideia de prisão. Tá? E exatamente isso que se busca fazer com alunos. É uma grade onde a carga horária das disciplinas estão distribuídas, existe um raio do conteúdo que está estabelecido, existe um mecanismo de avaliação para fazer a seletividade. Então, isso tudo é currículo. Tá? O ideal o que seria? Que não se tivesse essa disciplinaridade curricular. Tá? Que o currículo fosse posto de uma outra forma, de uma construção cultural, né? Eu acho que tem que deixar bastante claro, diferentemente do que essa construção tecnocrática e burocrática que a gente tem hoje. Então, por exemplo, tudo está amarrado. Por que tudo está amarrado? Porque tudo está legalizado. Socialmente está posto. Quer dizer, essa parafernália dá o direito ao professor de chegar no final do ano e reprovar o aluno. Porque ele se exime da responsabilidade. É a lei que diz que ele pode fazer isso. Entenderam? Então, de uma forma geral, e é isso que eu queria deixar claro, e agora começar a falar sobre o currículo, eu digo isso com muita tranquilidade, que o currículo é a melhor forma de se fazer um controle social. Tá? Por quê? Porque é nele que a criança fica alfabetizada ou não. Tá? É nele que existe a ideia de pedagógico ou não. E é ele que vai dizer se o aluno vai ser promovido ou não. Então, a responsabilidade de, digamos assim, de gerar um currículo a contento é muito grande. Eu diria, guardando as devidas proporções, que o currículo, dependendo de uma linguagem bem assim simbólica, é quase que uma aeronave que, dependendo de quem está pilotando, se não souber nada, é capaz de cair. Agora imagine que essa aeronave caída não aparece nenhum fragmento, ninguém morreu, todo mundo está vivo, mas ela tem um significado. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tá? Então, as propostas curriculares, elas nada mais reforçam uma prática social altamente marginalizadora. O valor cultural posto pela sociedade. E esse é o alerta que eu faço para vocês, por causa que nós, no Brasil, ainda vivemos uma concepção curricular altamente centrada no positivismo. Nunca na transformação. Imaginem vocês o que adianta eu pensar numa metodologia piagetiana, num currículo positivista. Nada. O que adiantou Paulo Freire ter falado tudo o que ele falou sobre a importância da atitude do ato pedagógico, se os nossos currículos continuaram sendo como sempre foram? Tá? Troca-se de lugar, mas os currículos continuam sendo os mesmos. Por exemplo, quando nós tivemos a abertura política em 1981, que era o João Figueiredo presidente, e quando se efetivou em 85, a gente já dizia que estava na abertura plena, qual foi o mecanismo que as universidades e as escolas adotaram para dizer que nós estávamos vivendo a democracia? Extinguir a disciplina de moral e cívica, o SPB e EVP. Não foi isso? Só isso que fazia a diferença. O que se fez com os parâmetros curriculares? Se introduziu a ética, um novo discurso da moral. Entenderam? Por isso que eu digo, muda de posições, mas as culturas continuam sendo reforçadas na mesma ordem. Bom, então, com isso só um pouquinho. O paradoxo da inclusão é visto como um simples movimento. E aí eu queria deixar bem claro isso para vocês. Por que eu estou chamando de paradoxo? Não há, teoricamente, nenhum respaldo para dizer o que é inclusão. Tá? Então, parte do princípio que é um movimento, tá, do aluno de fora para dentro do fluxo de uma escola dita normal. Tá? Então, quer dizer, não é isso. Mas eu diria que no passo inicial talvez fosse isso. Mas para eu estar falando isso, entre aspas, fluxo normal da escola, eu preciso entender o que é essa escola.
Tá? E aí, a situação vai alterando bastante. E se tratando de portadores de deficiência, parece, preste bem atenção, e é isso, eu gostaria até que vocês refletissem um pouco, e amanhã de manhã na mesa a gente pode até discutir isso. Parece, a princípio, que todos os alunos da escola dita regular vão muito bem, aprendem satisfatoriamente. Isto não é verdade. Tá? Então, vejam bem aonde vocês estão querendo colocar a pessoa que é portadora de necessidades especiais. Lá existe uma especificidade de conflitos que também tem que ser detonados. Tá? Vejam, essa ideia a falsa ideia de que a escola regular, que é totalmente irregular, vai bem, é muito complicado para a nossa cultura. Porque ela é vista como um ponto ideal, mas ela não é ideal para a sociedade que está aí. Entenderam? Outra contradição que vai estabelecer. O outro aspecto, os alunos especiais precisam ser integrados nesta prática. Vejam bem, será? Se eu já disse antes que o nosso aluno está sabendo sem ler, sem saber ler, sem saber escrever, etc., é nessa escola que nós queremos? E aí vai o desafio. Então eu acho que o nosso propósito é fazer um movimento dentro da questão da escolaridade. Nós temos os nossos problemas, digamos assim, específicos, mas eles também têm muitos mais outros problemas que são específicos. Então, quer dizer, tirar uma pseudo-segregação e colocar uma mais marginal é o melhor? Está integrado? Tá? Eu acho que a questão ela tem que ser lida ao inverso do processo. Outro aspecto, a falta de preparo dos professores em lidar com a diferença entre os alunos, exercício da uniformidade padrões, que foi como eu falei. Em verdade, o nosso professor também é vítima desse processo e ele não tem consciência disso. Tá? Então não adianta, ninguém vai me convencer que mudando a formação do professor vai se mudar a realidade escolar. Nunca. A formação do professor ela se insere nessa dinâmica. Tá? Em verdade, eu tenho que acabar com aquela história lá da didática de que o bom planejamento é isso. O planejamento da escola é outro. Operacionalizar um planejamento não é uma situação hipotética. É encontrar o aluno no dia a dia. É fazer uma prática pedagógica aonde a gente só sabe o que vai acontecer depois que a gente deu a aula. Não existe a possibilidade de controle das situações de aprendizagem. Tá? O outro aspecto, a concepção que todo mundo tem que fazer tudo igual. Isso não existe. Tá? A gente tem que tentar reconstruir um outro padrão, uma outra forma. E a outra questão que eu considero fundamental, quer dizer, e aí sim eu acredito numa mudança significativa, é centrada entre o que é teórico e o que é metodológico. Em verdade, a formação acadêmica do nosso professor não dá subsídio para ele lidar com a diversidade. Ele aprende na universidade o ideal de sociedade, só que a sociedade que ele vai encontrar é outra, que não é aquela ideal. Então, define o objetivo, aprende a psicologia, o que é o aluno bom, tá? Mas não aprende a lidar com esse aluno, entre aspas, que apresenta uma série de elementos totalmente diferentes. Por exemplo, o EJA. Tá? Não dá para discutir o EJA desvinculado da questão do portador de necessidades especiais. Porque um dos grandes potenciais para o EJA são os alunos portadores de necessidades especiais. Aí eu pergunto, o próprio professor que trabalha no EJA nunca foi preparado para trabalhar com a educação de jovens adultos. O que ele faz? Ele copia livros didáticos, conteúdos daqueles alunos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e reproduz para aqueles alunos de 30, 40, 50, 60 anos. Entenderam? Então, o que eu quero dizer é que o ciclo ele é bem mais complexo dessa dinâmica. Em função disso, é importante ter uma proposição central. Aí eu estou fugindo um pouco dessa questão do currículo, mas eu quero deixar pontuado isso. É uma educação na diversidade para a diversidade. Então, é um currículo na diversidade
que realmente vai atender às especificidades na diversidade. Eu vou dar um exemplo protótipo. Nós tivemos um problema seríssimo aqui, que foi a aprovação da última LDB, onde a questão do ensino religioso ficou sustada. Tá? Aí houve toda uma pressão, que foi a primeira emenda que houve na LDB, a primeira alteração, para que fosse colocado de uma forma não tão ortodoxa, mais flexível. O que aconteceu na prática? Só para mostrar isso, como a gente não sabe lidar com a diversidade. As escolas, a maioria, criaram uma disciplina lá, que tem a mesma, recebe o nome de ensino religioso, mas é tipo assim, valores culturais, valores sociais. Entenderam? Esta é a forma de se lidar com a diversidade, é criar paliativos. Eu estou dando esse exemplo para mostrar prototipicamente, tá, e de maneira concreta, que nós não estamos acostumados a isso. Tá? Bom, em função disso, esses outros elementos colocam em frente à diversidade educacional aspectos institucionais. Eu só destaquei 4, mas eu gostaria que a gente poderia também citar vários. Primeiro, é o projeto político-pedagógico na escola. Não por ser um que vem brigando há muitos anos em função disso, mais pontualmente há mais de 20 anos, eu ainda acho que o projeto político-pedagógico, até que se prove o contrário, efetivamente ele é um instrumento social da escola. Mas ele tem que ser concebido como um instrumento social não burocrático. Tá? E sou radical. Quando eu escrevi pela primeira vez, lá em 1988, eu já dizia: os conselhos estaduais de educação não têm competência para estar aprovando os projetos políticos pedagógicos. Tá? Os conselhos estaduais e municipais de educação são órgãos que representam, quer queremos ou não, o interesse da estrutura instituída. E o projeto político-pedagógico é uma construção diariamente. Tá? Ele deve ser pensado a partir daquela realidade. Ele não precisa ser perfumado. Pode tomar banho com sabão de coco, mas que seja verdadeiro, esteja limpo. Tá? E trate da realidade. Tá? Não adianta copiar o projeto político-pedagógico, como aconteceu em várias escolas. Não adianta fazer um embasamento histórico, filosófico, se aquilo não está socializado entre um aluno lá na educação infantil e o aluno que está no terceiro ano do ensino médio. Ele tem que ser compreendido por todos. Tá? Se o meu projeto não está tão bonito como eu queria, eu diria assim, não tem importância. A ideia de bonito significa ideia de fracasso. Muitas vezes. Tá? Então, é isso. Por que isso? E o projeto político-pedagógico efetivamente é a identidade daquela escola. Se eu não trabalhar nesses parâmetros, automaticamente eu não tenho projeto político-pedagógico. Posso ter um planejamento curricular, posso ter um planejamento estratégico. Ele não tem formato, ele não tem regra. Quer dizer, é uma coisa que se construi na discussão, na participação, no envolvimento, na responsabilidade. Tá? Então não adianta nada, olha, o passo é esse, cada um tentar colocar no quadrinho ou no item alguma coisa. Por que eu estou insistindo? Porque, em verdade, a fotografia do projeto político-pedagógico é o currículo. É ele que vai dar vida, efetivamente, ao projeto. Então, por que todas as escolas têm que ter os mesmos critérios de avaliação? Por que todas as escolas têm que ter as mesmas disciplinas? É uma coisa que fica em dúvida. É por conta do engessamento, é por conta que a educação é brete mesmo, todo mundo tem que passar no corredor e ser vacinado. Então, quer dizer, eu acho que essas coisas a gente tem que começar a refletir. Tá? Por que não fazer uma primeira série, uma educação infantil onde só tenha música, teatro, dança? São habilidades fundamentais. Tá? Por que não trabalhar a aptidão do aluno? Por que não fazer uma construção totalmente diferente dessa que está posta? Então, vejam bem, quando chega lá no final, lá quando ele está fazendo a prática de ensino na graduação, aí o professor reclama. Mas ele não tem postura, se agarra na lousa, ele não sabe falar, é todo tímido, papapá. A faculdade tratou disso? Ela fez alguma atividade para que o aluno fosse diferente? Entenderam? Então, para você demonstrar determinados comportamentos, outros comportamentos têm que ser trabalhados. Não só aquele
que a instituição está cobrando. E nós, querendo sair da barriga da mãe, já sair caminhando na hora do parto. Isso é praticamente impossível. Tá? O exagero exatamente é isso. Bom, o currículo, e aí eu vou ser bem franco, nós fizemos um mapeamento lá no programa. O que tem se produzido de currículo no Brasil é muito pouco. Basicamente, nós temos assim, eu acho que uns 2, 3 grupos, mas o tradicional que sobreviveu no Brasil, que está aí, é o papa do currículo, que é o Rap Taylor, né? Quer dizer, o developer, que ele é a bíblia do currículo até hoje no Brasil. Tá? Ele é altamente tecnicista, altamente burocrático, fechado, e não adianta, não tem como você discutir no espaço mais democrático isso. Eu, aliás, eu diria assim, antes de sair a próxima LDB, eu espero que saia uma LDB de currículo, sabe? Para poder efetivamente se mudar. Porque não adianta mudar a legislação se as práticas continuam as mesmas. Então, é algo estranho que está por trás disso. E eu, particularmente, acredito num currículo altamente flexível, que o aluno escolha efetivamente o que ele queira desenvolver. É óbvio que alguns conteúdos deverão ser garantidos. A humanidade é necessária, tá? Agora, não tudo. Que a mesma forma, por exemplo, vocês vão para outros países, é curioso, tem fases da escolaridade onde não existe sala de aula, o aluno faz uma série inteira fora da sala de aula. Estão entendendo? Mas, para nós, por exemplo, até uma sala de educação infantil, nós queremos uma mesinha baixinha, queremos uma cadeirinha, queremos uma máquina, queremos isso, queremos um banheiro adequado, blá. Aí vai o burocrata da secretaria fiscalizar quantos banheiros, quantos vasos tem, quantas mesinhas tem, blá. Entenderam? Aí quer que o professor. Aí se cria toda uma parafernália que é muito mais para inviabilizar do que para inviabilizar. Tá? Então, quer dizer, se realmente é necessário, saberia quem gerir os recursos para isso, para esse processo. Tá? Bom, e a questão que eu coloco, que é muito pesada, se dá na reprodução da organização educacional, que nesse ponto ela é institucional, de tudo aquilo que a gente critica na sociedade, no interior da escola a gente reproduz com muita eficiência. Tá? Eu acho assim, é bárbaro, é criminoso, mas tudo que a escola critica, ela faz igual ou pior que aquilo que está fora. Tá? E isso é uma aprendizagem curricular. Quer dizer, não tem como, e aqui é o cúmulo dos exageros, a relação que estabelece dentro das instituições escolares, enquanto pensado do ponto de vista curricular, não só limitar a sala de aula, porque eu acho que o que é currículo é o aluno botar o pé no portão da escola, já é currículo. Tá? A educação, a maneira que a pessoa que recebe o aluno é curricular. Tá? A forma de usar o sanitário é curricular. O proibido entrar na sala dos professores é curricular, sim. Tá? Tudo isso é currículo. Nós não podemos pensar no currículo uma coisa que é meramente legal. Ele, acima de tudo, é uma prática. Tá? Então, e é uma prática cotidiana. E é uma prática que se instala ao entrar e ao sair. Seja por dia, seja por ano, seja por toda a forma de frequência, aquela instituição, aquele espaço pedagógico. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que todo mundo tem que estar preparado para as responsabilidades que tem com o aluno. Ninguém é mais importante que alguém dentro de uma escola. Pode ter responsabilidades diferentes, mas a sua prática enquanto cidadão, seja ele como porteiro ou porteira, seja ela como servente ou ele como servente, seja diretor, seja supervisor e seja professor, a responsabilidade é a mesma. Tá? As funções é que são diferentes. Tá? Bom, com isso, essa estrutura da educação ela deve ser repensada também na escola. Tá? De preferência, não tão de cima para baixo, e muito menos de uma forma linear, mas que as atribuições, as responsabilidades sejam dadas e efetivamente sejam cumpridas.
Por último, uma coisa que eu acredito que poucos professores sabem é a respeito das diretrizes que orientam a educação especial. Nessas diretrizes, a educação especial é concebida num contexto muito mais amplo, que não se margeia, não se delimita aquela prática integrativa que se exerceu sobre a educação especial. Pelo contrário, ela dá um salto, e aí eu acho que é importante deixar claro isso, no sentido da abrangência de uma concepção de educação, não só para a educação especial, mas num contexto muito mais amplo que é o escolar. Tá? Muito por força daquilo que eu coloquei para vocês, do artigo 1º e do artigo 2º da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A questão da formação dos trabalhadores da educação, quer dizer, reforça a ideia de trabalhador da educação, não é só professor, também professor. Tá? O aparato normativo em vigor já falou um pouco. Para que isso ocorra, é necessário pedagogicamente, então, reconstruir concepções determinantes de currículo. E aqui já vamos entrar na terceira parte da minha fala. Então, o currículo. As escolas com todos e para todos. Tá? Não existe aquela falsa ideia, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado para não cair no discurso. Educação para todos, lindo, maravilhoso. Se Monteiro Lobato fosse vivo, provavelmente faria uma história sobre isso. Mas eu já mostrei por A mais B da dificuldade de uma relação de capital que nós temos disso acontecer. Então, qual é o nosso papel? Tentar apaziguar, na medida do possível, um leque maior de pessoas que se envolvem nesse processo. E aí, óbvio que a escola teria que ser para todos. E aí eu digo para vocês, a nossa escola de hoje não é para todos. E eu vou mais longe ainda, cada dia que passa é para menos. Tá? Então, por quê? Porque as relações sociais e culturais postas impõem novos valores que são totalmente distintos desse processo. O outro aspecto que deve ficar claro, e vai entrar um pouco na fala da Alexandra, barreiras de aprendizagem não significa portador de necessidades especiais. Isso aí é uma cultura escolar que se tem, que é altamente marginal. Eu posso ter dificuldades em determinados conteúdos. Seria um direito meu, fora do horário que dizem que é normal de aula, eu ter um acompanhamento para a aprendizagem. Tá? O problema é que, ao refletir sobre a educação especial, eu estou tirando muita coisa como se fosse característica dela, perdendo a visão do que é educação. Qualquer aluno, independente do grau de dificuldade, deveria ter esse apoio. Não pode ser pensado só o aluno de portador de necessidades especiais. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Não se pode reduzir. Na verdade, eu tenho que ampliar toda essa discussão. O outro aspecto. Então, existem determinados alunos que, diante do currículo, necessitam de um atendimento de grau de diferentes formas. Tá? Quer dizer, técnicas, recursos e estratégias. Tá? Nós não sabemos lidar com isso. Tá? Por exemplo, o professor ensina a redação mandando o aluno escrever sobre um determinado tema. Vejam, isso é um comportamento final de alguém que já fez narrativa, que já fez teatro, que já leu livros, que já assistiu filme, etc. Entendeu? Então, nós, uma linguagem bem taylorista, nós saímos do início do conhecimento, da fase inicial do conhecimento, e vamos direto na cobrança do produto. Tá? Uma coisa que se o processo tivesse ocorrido totalmente bem. E não é verdadeiro. Tá? E aí sim, o aluno tem dificuldade de fazer esse salto. Quer dizer, eu coloco coisas que eu não dei oportunidade para ele efetivamente desenvolver. Tá? Seria quase que o seguinte, exagerando, pegar uma tela, dar o pincel, as tintas e querer que a pessoa, que qualquer um de vocês fizesse um quadro que nem do Leonardo da Vinci. Entendeu?
praticamente impossível. Concorda comigo? Alguém faria isso? Bom, então o currículo deve poder ser ajustado ou complementado quando necessário para satisfazer as necessidades desses alunos. Esse é um dado que eu gostaria de colocar. Para resolver essas questões, o currículo teria que ser altamente flexível. Nem todos os alunos precisam ter a mesma carga horária de língua portuguesa para aprender gramática. Então, veja bem, o saco que fica, aquele aluno que já aprendeu com aquele aluno que está tendo dificuldade. Tá? O professor repete o exercício, aquele que já aprendeu começa a ficar cansativo e ir embora. Tá? Já não presta atenção, já começa a incomodar, e aí cria aquilo que você sabe muito bem que é o raio da tal indisciplina em sala de aula. Por que indisciplina? Muito por conta que normalmente o que está ocorrendo naquele momento não me satisfaz, pelo contrário, me frustra. E aí vai ter todos os atritos que a gente conhece. Então, o importante, aí saltando a questão do currículo, a lógica de um currículo aberto e flexível que contemple o ajuste das respostas educativas. O que eu estou chamando de respostas educativas? Então, vamos supor, seja aquele menino que nunca tem entrado na sala de aula, seja aquele que chegou no primeiro dia de aula, no primeiro ciclo, na primeira série, já está alfabetizado. Quer dizer, como lidar com isso? O currículo tem que ser pensado exatamente isso. Para atender, preste bem atenção, respostas educativas e não interesses da instituição. A coisa se inverte porque tudo é pensado do ponto de vista do aluno ideal, numa situação concreta, numa realidade, quando o aluno, nós ignoramos que ele que é o principal nesse processo, que ele é o sujeito desse processo. Então, por que isso ocorre? Ocorre pedagogicamente, reconstruir a ideia de currículo vai entrar dentro da questão do que nós entendemos por aprendizagem. Tá? O que nós, de sã consciência, consideramos como aprendizagem? Eu acredito que esse é o maior desafio que a gente tem pela frente. Tá? Vocês vão estar aprofundando, discutindo isso com a Alexandra, mas eu gostaria de destacar o primeiro ponto. Então, parte do princípio que a aprendizagem é um processo ativo. Tá? Se ela é um processo ativo, ela tem uma questão que ela ocorre internamente, tá? E ao ocorrer internamente, ela é altamente individual. O ensinar é coletivo, o aprender é individual. Tá? Isso é um problema que a gente carrega. A gente acha que ensinar e aprender sempre é coletivo. Isso não existe. Tá? Pode descartar. O outro aspecto é uma atividade mental consultiva de cada sujeito que está no processo. Tá? E aí uma brincadeira, quer dizer, as pessoas podem estar presentes na sala de aula, mas comparando um momento de comoção e de emoção, é a mesma coisa que missa de corpo presente. Não adianta chorar, porque o filho não está vendo nada. Tá? Se é para isso, é para os outros. Entenderam? Tem, primeiro ponto, aí que eu volto aqui, tem que ficar claro que ela implica efetivamente selecionar informações, tá? Estabelecer relações e deduzir. Com isso, eu quero deixar claro a vocês, aí vou entrar no terceiro e último aspecto da minha fala de agora de manhã. Qual é a ideia que cada um de nós tem sobre conhecimento? Tá? O que é importante o meu aluno conhecer? Então, o primeiro ponto, e aí a ponta assim, de uma bucha de canhão, conhecer é transgredir. Tá? Quem não transgride não conhece. Repete. Em outras palavras, se nós fôssemos dizer que era uma espécie animal, quem não transgride é papagaio. Repete, mas não muda nada. Tá? Não dá para isso. Tá? Então vejam bem, é importante deixar claríssimo, que quando o sujeito conhece, ele seleciona. E com isso, ao selecionar, ele vai valorizar, ele vai categorizar, ele vai atribuir. Tá?
Ao selecionar, automaticamente, ele seleciona estabelecendo essas relações que não é um processo de associação. Tá? Aí ele deduz frente ao que ele teve a oportunidade de conviver. Tá? Vejam, para vocês verem como isso é delicado. Eu vou usar uma situação que talvez vocês consigam captar legal. O adolescente, né? O que é o adolescente? Nós dizemos que o adolescente é rebelde. Na verdade, ele não é rebelde. O valor cultural que está posto, nós temos que dizer que o adolescente é rebelde. Por que então ele é rebelde? Porque ele transgride. Tá? Transgride o quê? O valor que a gente quer impor. Esse é um dado. Pegando por outro lado, a gente chega e diz assim, olha, tu não pode sair porque é perigoso, pode ser assaltado, pode ser morto, para ele olha para tua cara e diz assim, ele não viveu a experiência. Em síntese, ele não selecionou informações, quer dizer, as informações são hipotéticas, não teve a experiência, tá? E sem experiência você não aprende, você é prático. Tá? Qual é o problema? Que ele diz e vai e faz. Tá? E a gente fica irritado e cobra o que ele fez. Tá? Então, aí vem a outra característica da aprendizagem, é a possibilidade, quer dizer, isso tudo só vai acontecer se experienciar, se não experienciar, nada feito. Ok? Então, aprendizagem significa, vou estar saltando por causa disso, não, o tempo já está excessivo. Aprender é uma produção de mudanças, não apenas para a informação ou aos conhecimentos sobre uma dada realidade, mas a possibilidade de continuar aprendendo. Outra característica, algo individual, pois aprender não é copiar a realidade ou informações externas sem alterá-las, mas sim proceder de representação pessoal e única de tal realidade. Quer dizer, a aprendizagem ela tem que ter um toque pessoal. E aí se fala, que alguns teóricos estão colocando hoje, quer dizer, a aprendizagem envolve um elemento estético e um elemento ético. Sem isso, não há aprendizagem. Quer dizer, o que é estético? Particular, peculiar. E ético? Ser proposto dentro de um contexto viável. Bom, a aprendizagem é social, apesar de ser um processo interno individual, isso ocorre em função de um processo de uma interação social com outras pessoas, adultos, iguais ou diferentes. Tá? E aí eu quero destacar, por exemplo, a inclusão não é só do portador de necessidades especiais na escola, é da criança dita normal convivendo com o portador de necessidades especiais. Porque para ele, o portador de necessidades especiais é uma figura estereotipada. Entendeu? É muito aquela ideia do cristianismo do século XII. Tá? Não tem imagem perfeita, não tem imagem de Deus, então automaticamente elimina segredos. Então a aprendizagem é uma mudança que implica modificações anteriores em função de uma nova ideia, do novo fato ou da nova informação, para chegar a uma nova conceituação mais rica, ampla, em matriz e mais adequada do ponto de vista científico. A questão, o que você levanta é fundamental. A concepção de currículo que eu tentei falar está muito centrada. Por que eu falei de aprendizagem? Ela está muito centrada na capacidade, nas habilidades individuais. Então, o que eu tentei trabalhar com vocês é como é que se rompe com essa ideia de um coletivo uniforme que não leva a nada, pelo contrário, leva a frustração. Então, quer dizer, por que todos os alunos têm que fazer as mesmas coisas? Eu acho que a grande questão que se coloca é essa. Por que o aluno, por exemplo, que dança bem, não pode receber um certificado de conclusão do currículo de primeiro grau se ele escreve mal? Né? E aí eu vou mais longe, vamos deixar de ser hipócritas. Se hoje, oficialmente, eu libero alunos sem estarem alfabetizados com diploma, aliás, com certificado, isso é fundamental, por que não? E aí eu vou no modelo inglês, um aluno portador de necessidades especiais, que ficou 8 anos naquela instituição, vai ficar mais 8, mais 20, não insere nenhuma, não pode receber o certificado que concluiu o ensino fundamental com as habilidades que ele desenvolveu.
que não. Eu acredito. Por que esse, que é portador de necessidades especiais, vai ficar 40 anos sem nunca receber uma certificação? Tá? E aquele cujo conteúdo cultural mais importante, posto grotescamente a alfabetização, não foi alfabetizado e saiu. Quem é o deficiente? Se eu olhar para aquele aluno da escola regular, ele é deficiente. Para dizer que ele é burro. Né? Agora, o outro também é portador de necessidades especiais. Qual é a diferença, então? Grotescamente, eu diria assim, a escola que nós temos hoje, isso aqui muito abrindo uma exceção, ela existe para formar portadores de necessidades especiais. Tá? E eu vou ser mais radical. Ainda bem que uma criança não aprende a andar e a falar na escola. Senão, a maioria esmagadora não andaria e seriam todos brutos. Entendeu? E essa hipocrisia que a gente tem que começar a quebrar. Por isso que eu falei que, na verdade, a gente precisa ampliar o movimento, não que não tenha as especificidades, para deixar bem claro, o movimento apoiano tem sim, tá? Mas no alcance mais amplo, porque nós estamos inseridos numa briga de uma educação melhor. Tá? E nós temos muito mais força, nós, até estou exagerando, por conta do seu movimento, que envolve outras relações de poder e de interesse, que não são aquelas da estrutura burocrática educacional, que nos possibilitam nos engajar nessa mudança de uma escola que queremos. Tá? Por quê? Tanto, quer dizer, só contando uma historinha rápida, aquele título, a pai educadora, a escola que buscamos, na verdade está bem claro, ninguém está buscando uma escola diferente. Tá? Nós estamos buscando uma escola efetivamente que eduque. Falando português claro. Se nesse estágio, aí que é legal, a gente tem que aprender a estudar estratégias. Se esse momento, o ideal é nós estarmos reconstruindo, reestruturando o institucional da PAI, tudo bem, mas tem que ficar claro na cabeça de cada um de nós que não é só isso, é também isso. Tá? Como eu falei aqui hoje de manhã, não adianta pensar isoladamente. Não é uma questão de laboratório que você isola, é uma questão social, que é bem diferente. Tá? Ela se insere no conjunto das outras relações. Então, por exemplo, de uma forma geral, o nosso exercício na prática pedagógica, e daquela escola que é dito comum, ele é altamente segregador. Tá? Ele exerce uma coisa bem freudiana, sedutora, tá? Seduz, mas não explicita. E ele seduz para matar, ele não seduz para dar vida. Seria no caso da organização do governo. Então, tem coisas, por exemplo, agora eu vou falar para vocês, eu tenho filhos, né, quer dizer, e é terrível você administrar o teu filho chegar dentro de casa e fazer toda a crítica que ele faz na sala de aula, e você não poder falar nada, sabe que ele está certo. Se disser que ele está certo, aí vai dar um caos. Eu caí nas meias de fazer isso. Tá? Quando eu fiz isso, o meu filho, que não é que seja exceção, ele começou a mandar mais na escola do que a diretora. Por causa que o que ele falava era de interesse de todos. O que a diretora dizia não interessava a ninguém. Resumo da história, eu tive que dar o toque de recolher, tirar ele daquela escola, passar para outra. E aí o problema foi maior. Eu já pensei, eu não aguento mais estudar essa palhaçada. Eu já pensei, bom, então vamos partir para o vestibular. Passou no vestibular. Aí virou outra novela. Panaca vai para a sala de aula, falar isso, falar aquele outro, para que isso, o professor de ciência política foi lá, passou a aula inteira, quem é que manda no homem? É o homem que manda na sociedade, a sociedade que manda no homem. Tá? 4 horas para falar o quê? E ele é mais objetivo. Eu pensei, bom, e daí o que tu achou? Uma porcaria, podia estar em casa, podia estar lá no bar, podia não sei estar onde, quer dizer. E é verdadeiro, ele não está sendo irônico. Né? Mas é a dinâmica que o professor entregou. Que dinâmica? Ele perguntava, fala você. Então, e acabou. A gente disse, bom, então vamos fazer outro vestibular. Então ele fez outro vestibular. E ele está com 17 anos.
Né? Agora veja, é o melhor que eu fiz? Claro que não é. Eu estou tentando administrar a sobrevivência dele no contexto escolar. É complicado isso, porque a gente sente, a gente senta, conversa, discute, fala. As pessoas não são receptíveis. Né? E a escola é marginalizadora, ela provoca os valores. Né? Uma situação que teve, por exemplo, 6 jovens beberam cachaça dentro da escola. Tomaram cachaça. Aí, a diretora da escola queria saber como é que tinha comprado a cachaça. É óbvio, comprar no bar, no supermercado, para algum lugar foi. Aí ela disse: olha, se você bebeu, você... E ela ficou sabendo que 2 meninos entraram em coma móvel. Aí, presta bem atenção na história. Aí a diretora chega e diz o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, você não bebeu, eu não bebi, então tá. Então, se você me disser quem é que bebeu, porque ela não sabia quem tinha bebido, tá? Eu não suspendo. Tá? Agora, se você não disser, você vai ser suspenso com os outros. Resumo: ficou uma fera, né? Quer dizer, essa mulher é um monstro, essa mulher é uma cadela que está aí mandando com a escola. Você está entendendo qual é o jogo dele? Hoje a meninada tem muito mais percepção que muito burro velho. E eu diria assim, comparado com as situações, muito mais que a gente. E eles estão alerta, eles estão vendo o que está acontecendo. Quer dizer, então hoje quando se diz que o jovem não tem referência, não é só político, não tem referência de nada. Né? Se nós não abrirmos os olhos, nós estamos vendo uma subespécie humana. Né? Tu chega para o teu filho e fala uma coisa, tu chega na escola, o hospício e fala outra. É verdade, quer dizer, é o verdadeiro exercício do hospício na escola. Sobretudo quem puder. Bom, a terminalidade, eu acho que é uma questão de desafio geral. E aí ela não é só para o aluno portador de necessidades especiais. Na verdade, ela se coloca, isso que eu acho que deve ficar bem claro, por diferentes situações de contextos sociais. Tá? Então, quando interessa a estrutura do poder, se faz tudo. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho muita restrição, vou falar de coisas que a gente conhece sobre a terminalidade, com essas classes de aceleração. Tá? Então, elas estão aí funcionando 5, 6 meses e certificam assim 3, 4 anos e vai embora. Quer dizer, não é essa a terminalidade que eu quero entrar. Tá? Que é essa terminalidade eu considero uma terminalidade social justificada pelo poder instituído. Quer dizer, ele não deu conta de resolver anteriormente, ele resolve agora maciçamente. Principalmente num país que nem o nosso, onde as políticas públicas educacionais e sociais, elas são medidas por quantidade e não por qualidade. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Agora, a terminalidade que você coloca, e aqui eu quero tentar analisar muito uma reflexão, isso me custou muito caro. Em 1988 nós tivemos um seminário do MEC, onde eu fui altamente radical com a terminalidade, dizendo a seguinte ordem: o aluno que frequentou uma instituição pedagógica, e esse aluno está aprovado por A mais B, seus limites, das suas barreiras, ele tem que receber um certificado. Tá? Ele não pode, a escola não pode ser um depósito, tá, de alunos, desculpe a expressão, com defeitos. Tá? E quando eu digo isso, eu estou também deixando bem claro que a terminalidade é pessoal, é individual. Tá? Então, por exemplo, eu vejo na minha leitura, e aqui eu quero até citar um exemplo da Inglaterra, que eu acho muito interessante. O aluno ele frequenta o número básico lá é 7 anos, ele frequenta 7 anos a instituição. E se for detectado, não sei se vocês acompanharam alguns anos atrás, o governo inglês, há uns 7, 8 anos atrás, ele teve que fazer um diagnóstico de todos os alunos portadores de necessidades especiais. Tá? E o que ele descobriu? 70% dos alunos que estavam sendo considerados portadores de necessidades especiais não eram portadores de necessidades especiais. Estavam muito mais vinculados ao problema de formação docente, da equipe multidisciplinar, Agora imagine, quantos e quantos anos parte desse percentual de 70% ficou lá dentro sem ter necessidade. Né? Então a incompetência do sistema é uma coisa fantástica. Resumo,
A política que eles adotam é a seguinte ordem: 7 anos, recebe certificado de conclusão, e aí está escrito: olha, tem condições disso. Acabou, tem saudações. Tá? Então, quer dizer, não é que eu quero resolver a criminalidade burocraticamente, tá? Mas eu não admito, é uma coisa que me irrita, seja onde for, eu entrar e encontrar um menino, um adolescente, cronologicamente um adulto, tá? E está lá dentro. Quer dizer, isso é uma questão muito complicada. Por quê? Aí vem, a senhora está muito melhor que eu. Você não tem um estudo aprofundado sobre questões de sexualidade, você não tem um estudo aprofundado sobre a questão das relações dessa criança, que cronologicamente tem uma idade e mentalmente tem outra. Mas, e aí eu vou mais longe, quer dizer, a discussão do deficiente mental, ela não é uma discussão tão antiga. Tá? Efetivamente, ela foi diagnosticada no século XVII, né, que eu não considero não tão longe. E para nós, e aí agora uma brincadeira, do ponto de vista antropológico, o deficiente mental é aquele que eu não consigo entender a lógica dele. Tá? Então, quer dizer, ele tem a lógica dele, que para ele quem é deficiente mental sou eu, que eu não entendo. Tá? Então aí, vamos fazer uma briga legal. Eu estou fazendo uma luta de confronto. Tá? Entre dois mundos distintos, onde cada um quer dizer qual é o melhor. Tá? Então aí sim, e agora bem figuriano, estou estabelecendo uma relação de poder, onde eu quero exercer o domínio. Tá? Então, o que ele tem, a priori, sem ser dito, tá? Calado, mas pensado, não serve. O que eu tenho é o que é melhor. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Tá? Mas é essa relação que eu faço. Tá? É óbvio que nós todos precisamos entender que isso não se dá só no mundo do deficiente mental ou de qualquer tipo de deficiência. Isso se dá numa relação entre nós, ditos normais. Tá? Então, aqui só uma brincadeira. Tá? Essa relação marido e mulher é uma relação de poder, tá? Onde você tem que fazer a concessão, o casamento dá certo. Se você não faz a concessão, o casamento não dá certo. Né? Então, o homem se aproxima do outro homem, seja homem, mulher, etc., para exercer uma relação de domínio. E é isso que tem que ficar claro. Tá? Eu, quando me aproximo do portador de necessidade especial, eu não posso simplesmente querer dominá-lo. Eu tenho que entendê-lo, para depois, até, se puder, apaziguar e melhor relacionar. Por quê? Naquele artigo da Pai Educador, não sei se todos vocês chegaram a ler, aquele primeiro artigo que eu escrevi ali, ele trata dos movimentos da educação especial, que ela não tirou o pé dessa ideia do assistencialismo. Tá? Então, essa ideia do assistencialismo é muito presente, é muito, embora a fala esteja diferente, a ação está muito no assistencialismo. Com isto, eu inviabilizo a criminalidade. Entendeu? Por eu ser assistencial, eu não quero dar autonomia, eu quero proteger. E aí, como é que eu justifico? Eu comparo pela impossibilidade do ser igual a quem pode. Veja, o currículo ele é posto como um reflexo da macroestrutura social. Tá? O espaço que nos sobra para discutir é saber, dentre aquele caráter disciplinar configurado pelas disciplinas, desdobrado em conteúdos, o que efetivamente a escola considera como prioritário? Alguém sabe te responder isso? Entendeu? Hoje, na educação brasileira, os conteúdos são organizados pelos índices de livros, tá? Que reforça o domínio cultural sobre. E é exatamente isso, quer dizer, hoje, sinceramente, se você mapear, o meu irmão Sabendo escreveu uns 3 anos atrás, que eu até gostei muito do livro, ele faz uma crítica, onde ele diz assim, que no final do ano letivo, nós não temos efetivamente espaços de aprendizagem que não superam, no máximo, 15 dias letivos. Tá? E ele faz toda uma crítica, que eu acho até legal,
preparar a criança para a festa da Páscoa, preparar o Dia das Mães, depois as festas juninas, passa o mês inteiro, sai no quadrilho, depois Semana da Pátria, aniversário da cidade e tal. E ele faz esse cálculo matematicamente e mostra que chega nesse número aí, não sei por carga d'água, que não passa disso. E o resto é enrolação e violentação. Tá? Agora, para superar o que você levanta, eu vou ser muito franco. Eu não tive oportunidade de fazer isso. Eu já pensei nisso. Se nós colocássemos uma criança, e eu vou dar muito por uma experiência minha, no outro sentido, para vocês refletirem comigo aqui. Se nós pegássemos uma criança e essa criança não apresentasse características físicas de ser deficiente, ela era capaz de entrar e sair da escola sem ser pontuada por deficiente. E vou contar mais. Por que eu estou falando isso? Há uns 4 anos atrás eu trabalhava com um grupo de minorias sociais, que são jovens tipificados. Eles estavam retidos na casa de guarda, aguardando a tutela para serem liberados pelo juiz. Eu olhava para a cara daqueles meninos, daquelas meninas, que são banho de loja, no shopping, não precisa ser no shopping, soltar eles no bar, eles passam tudo pro filho de papai. E ninguém vai dizer que eles são marginal. Tá? Por quê? É isso que eu quero chegar com você. Nós trabalhamos com situações pré-concebidas, pré-definidas, altamente reacionárias, altamente autoritárias. Quer dizer, para nós pensarmos numa inclusão, a gente tem que começar a se limpar dessas coisas. Aquela brincadeira que a gente tem que tomar banho de sabão de coco, mas esteja limpo. Tá? Eu não posso pensar numa inclusão, seja numa terminalidade, a partir do que está posto. Tá? E aí nós vamos ter dificuldade, porque nós vamos reforçar que esse modelo que está posto é bom. Por isso que eu disse, nós temos que começar a brigar em termos de educação. Tá? E de uma educação que não é só do movimento havaiano, mas também do movimento havaiano. A luta é muito maior que a gente está pensando. Não é só planejar e elaborar os projetos. Tá? Aí sim, se eu conseguir, vamos dizer que não seja utopia, tá? Fazer essa mexida, eu consigo desestruturar o que está posto. Tá? Agora, a dificuldade, a nossa angústia, a nossa frustração, ela se dá pela falsa ideia de que está posto está certo. Tá? Foi aquilo que eu coloquei para vocês, a falsa ideia de que a escola que está aí ela é boa. E não é. Tá? Eu diria que os problemas dela são muito mais graves do que aqueles que nós encontramos dentro da fábrica. Tá? O dia que estavam para sair as adaptações curriculares, eu fiz um documento para a CS pedindo que engavetasse as adaptações curriculares. Porque ou o currículo atende às especificidades dos alunos, ou não atende. Acabou a história. Não existe esparadrapo adaptativo para isso. Tá? Ou o currículo está voltado para a especificidade do aluno, ou não é o currículo para aqueles alunos. Tá? Então, quer dizer, eu poderia afirmar categoricamente que o termo adaptação ele é pejorativo. Tá? Já coloca numa condição de segregação. Tá? Então, adaptar significa tirar do parâmetro normal, tá? Da regra, do universal. E é isso que nós temos que acabar. Ou a nossa sociedade é inclusiva, ou vamos assumir que ela é exclusiva e acabou a história. Tá? Então, o que eu vejo, e aí eu queria voltar agora ao trabalho da questão do professor de educação física, o que a gente descobriu? Culturalmente, o professor de educação física, em qualquer escola, ele é considerado como um sujeito que brinca. Ele não é um sujeito que trabalha. Tá? Quer dizer, a aula dele não é aula, é brincadeira, socialmente colocando. Então, em verdade, se tratando da educação física nesse particular, eu sou radicalmente contra que ela seja adaptada. Tá? Eu poderia ter outras modalidades de atividades, eu sempre falo para você. Poderia dar outros nomes, mas nunca dizer que aquilo está adaptado para aquele aluno. Tá? E é esse o alerta que eu faço, nesse sentido. É ter cuidado de não contradizer o que você está defendendo. E aí eu vou ser franco com vocês. O que se observa é uma grande contradição do que você está defendendo. Entendeu?
eu sou contra que mate, mas eu mato. Está entendendo? Então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Agora, não é só a educação física, eu quero deixar bem claro. Tá? Eu falei da educação física muito por conta desse trabalho que eu tive que desenvolver nos últimos anos. Mas exatamente todos os conteúdos, todas as disciplinas, jamais deveriam ter características adaptativas. Tá? Elas deveriam sim ter caráter do que elas deveriam ter. Se está errado ou não é outra história. Tá? Mas nunca nessa ideia de adaptação. Porque essa ideia de adaptação, desculpa eu falar desse jeito, é uma posição minha, ela me dá uma falsa ideia de compromisso. Tá? E compromisso não é aquilo, ou tem ou não tem. E aí eu volto a discutir, quer dizer, ou o currículo está voltado para as especificidades, ou não está. E quando eu chamo de especificidade, eu chamo de tudo. Por exemplo, aqui no Paraguai, tem um dado curioso, que todo mundo quer ser professor no Paraguai, eu não sei se vocês sabem disso. Não por conta do salário, porque é a única categoria que recebe em dia, dos 30 dias. Tá? É verdade, é uma procura fantástica. Então tem uma demanda muito grande e tal. O professor, quando faz o ensino médio, aliás, o aluno, quando faz o ensino médio para ser professor, antes, que eu também critico, antes dele fazer a matrícula, ele tem que escolher qual é a tribo indígena que ele vai trabalhar. Porque é a partir disso que ele vai fazer história, que ele vai fazer sociologia, que ele vai fazer a linguagem, vai aprender a segunda língua. Entendeu? Então é a partir disso. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um problema sério, a nossa formação é generalista. Tá? Ela é tão generalista que ela chega a ser uma nuvem frente à Terra. Tá? Quando a gota cai, já se transformou em água, em regra. E é isso que é o problema que a gente tem. Então, quando eu digo assim, o currículo, que eu estava falando hoje mesmo, eu acho que a gente poderia passar horas e horas discutindo isso, o currículo é muito mais sério do que a gente está pensando. Porque é a partir dele que existem todos os outros desdobramentos pedagógicos. Se o professor não é bom, por exemplo, a aula, o aluno não vai aprender, a aula vai ser boa, vai ser cansativa, para. Se a avaliação que o professor faz, que é outra curiosidade, por exemplo, vocês pegarem, esse trabalho também já fez, os instrumentos avaliativos para ver a aprendizagem do aluno, eles são altamente marginais. O professor não consegue selecionar numa prova o que é mais importante de cobrar do aluno. E ele trata como se tudo fosse igual. Tá? As perguntas das provas são mal formuladas, tá? E os alunos não são professores de necessidades especiais. Tá? Então, quer dizer, o que eu queria deixar claro para finalizar é que isso é uma coisa que a gente vai ter que bater de frente. Tá? O Ministério da Educação na época reconheceu que estava errado, mas a resposta que eu obtive foi a seguinte: já foi mandado fazer, está pago, tem que distribuir. Aí o cara existem outros interesses, por isso que eu falei nesse contexto, que não são explicitados. Detrimento da cultura, da fragilidade, e a coisa vai embora. Bom, finalizando agora essa manhã, eu deixei, vocês vão receber depois lá na sala, tem um texto aqui que basicamente ele trata, eu vou terminar a minha palestra com esse pensamento, mas é um artigo que coloca assim, o currículo escolar como lugar de uma compreensão pedagógica. Tá? E, exatamente, a forma que as pessoas encaram o currículo hoje é pela falta de uma visão pedagógica. As pessoas tratam o currículo como uma questão burocrática. Esse artigo está publicado num livro meu, que saiu há 3 anos atrás. Não é a palestra que foi apresentada aqui agora de manhã, mas eu acredito que ele vem com 4 reflexões que eu considero fundamentais. A primeira reflexão, a primeira parte do artigo, coloca o currículo escolar como uma imersão social. O que seria um currículo dentro de uma imersão social? A segunda parte é o currículo escolar como uma compreensão pedagógica. Tá? A terceira, lugar no currículo como espaço pedagógico. E a última parte, só para tentar resgatar algumas coisas, tipo que eu falei aqui, o currículo das dimensões inter, trans, multi, separado, disciplinar. Quer dizer, enquanto nós tivermos o currículo disciplinar,
final não adianta falar em Inter, não adianta falar em Piaget, não adianta falar nada, tá? Porque nós estamos tentando botar o aluno na cadeia. E finalizando, tem um pensamento que vocês vão ter acesso que está no texto. Eu gostaria de terminar minha fala de agora de maneira da seguinte ordem. Chegou um tempo em que a vida deixou de ser uma mera ordem. Deixou de ser o que os outros gostariam que fosse. É a vida apenas, sem ser para os outros. Não é a angústia nem a morte, é a existência. Vejam, quer queiramos ou não, a materialidade do processo de ensino-aprendizagem, ele se dá no currículo da escola. E isso é uma coisa que nós temos colocado no segundo plano, muito até pela falta de esclarecimento e até por conta da falta de clareza da complexidade que envolve o currículo. Né? E eu acredito que essa reflexão que cada grupo fez, considerando também a apresentação dos nossos colegas aqui do Nordeste, retrata bem essa angústia que começa, parece que, a tentar bater o coração um pouco mais forte. Mas, não tratando de burocracia, mas tentando dar a sequência da ordem das coisas, eu preciso falar um pouco do que os grupos colocaram aqui. E aí, destacar alguns aspectos que eu considero principalmente fundamental. O primeiro ponto se relaciona pontualmente à questão da normatização. Tá? Vejam, eu concordo plenamente quando as pessoas dizem, e aí eu vou mostrar até os efeitos disso, que o currículo é uma coisa altamente burocrática. Tá? Concordo plenamente quando dizem assim, são os burocratas que definem quais são os conteúdos, qual é a carga horária. E aí eu gostaria de lembrar de duas coisas que foram muito presentes, que ocorreram agora. Primeiro, quando o Collor de Mello entrou na presidência da República, que uma das primeiras portarias que o ministro Chiarelli, que era ministro da Educação na época, assinou foi dos 200 dias letivos. Tá? Independente, a coisa ficou definida, 200 dias letivos. Tá? E aí, era uma coisa que estava sendo discutida no bojo do projeto da LDB, do provável LDB, e também, o que aconteceu? Isso foi incorporado porque houve uma pressão de cultura. Tanto que me assusta bastante hoje, avançando todas as discussões dos movimentos têm tido, e aqui eu não estou reduzindo ao movimento havaiano, quando se discute, quando se está tentando se amadurecer uma proposta, a estrutura do poder absorve e normatiza. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu diria até que a gente tem que estar discutindo as coisas de porta fechada. Porque, na verdade, vocês não podem perder de vista que a base política da relação de poder ela é altamente politiqueira. Né? Como eu disse hoje de manhã, ela tenta fazer um jogo duplo, convencer as aspirações e, ao mesmo tempo, passar para trás dizendo que é dona do pedaço. O outro exemplo que eu gostaria de colocar para vocês, esse é um que me chateia bastante, é o fato de que os parâmetros curriculares foram contratados assessores internacionais para trabalhar eles, ganharam rios de dinheiro, como coisa que nesse país não tivesse intelectuais para estar fazendo trabalho até uma discussão mais apurada. Isso eu não diria que é crime. Agora, para mim, particularmente, enquanto pesquisador, eu acho um crime o César Coll ter publicado um livro sobre a história da educação brasileira em Portugal, pelo acesso aos documentos que ele teve aqui no Brasil. Né? Então, isso para mim é crime. Tá? Foi uma apropriação indevida que as pessoas simplesmente começam a narrar, a escrever da maneira que elas querem, a partir dos seus umbigos, né, como eu digo, não a partir da realidade. Então, com isso, quer dizer, vejam, nós vivemos um processo de enxurrada de coisas. E a normatização, isso é um dado que eu queria deixar bem claro, ela tem esse caráter regulador, ela tem esse caráter de ordem social. Tá? Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o governo não é poder. Na verdade, o governo é o grande gestor social do Estado. E para ele, independente de ideologias, independente até de interesses, o que ele quer é regulamentar, apaziguar os conflitos. Então, por exemplo, é difícil nós, educadores, não termos clareza que a atual lei de diretrizes e bases da educação brasileira representa, sim, uma política liberalista na educação. Isso foi reafirmado e confirmado quando, da aprovação do Plano Nacional de Educação,
o então presidente Fernando Henrique Cardoso vetou todas as propostas financeiras da educação no Plano Nacional. Tá? Se vocês pegarem o Plano Nacional de Educação, tudo que falava de investimento em educação foi vetado. Tá? Por outro lado, nós também não podemos ser idiotas e achar que tudo acontece por acontecer. Então, por exemplo, vocês presenciaram ano passado, agora a coisa está mais ou menos apagada, né? Dentro de uma política dos partidos dos trabalhadores, diga-se de passagem, com muita simpatia da minha parte, uma coisa absurda, determinada pelo Banco Mundial, que é a prova que eu chamo de prova de registro, mas nada mais é do que uma prova de competência no corpo docente, que é a famosa prova de habilitação. Né? Vejam, isso é uma orientação do Banco Mundial do país inteiro. Por que se está se instituindo esta prova? Porque chegou à conclusão por A mais B que os professores não têm competência para estar dando aula e que precisam ser motivados com 60 a 70 reais a mais. Tá? Aqueles que forem aprovados durante 5 anos vão receber 70 reais. Os que forem aprovados não vão ganhar nada. Ainda vão ter que fazer curso. Ora, isso é uma sacanagem de alto grau. Vejam, qual é o efeito disso a longo prazo? Eu vou pegar o caso do Chile. No Chile, o ano passado, no dia 27 de outubro, casualmente no dia do servidor público, houve uma manifestação geral dos professores, porque agora o reajuste salarial é de acordo com a nota que eles tiram na prova. Tá? Tem proporcionalidade, quer dizer, se tirar zero não tem reajuste nenhum. Então, o que a gente tem que ter cuidado é com essa dimensão que as coisas vão tomando uma política, uma sociedade liberal que tem a nossa. Vejam, por outro lado, nunca, nenhuma crítica, nós nunca pensávamos que nós íamos passar por uma ortodoxia regulamentária da sociedade brasileira dentro dos partidos trabalhadores. Ninguém pensou isso, gente. Então, quer dizer, por outro lado, todos nós sabíamos que a política desse país, independente de presidente, já estava definida. Qual era a expectativa que nós tínhamos? Que com o Partido dos Trabalhadores haveria uma discussão mais ampla na sociedade. Qual é a diferença entre os dois candidatos? Seria a participação da sociedade, não das decisões, mas a participação da sociedade nos encaminhamentos das decisões, que também não aconteceu, porque o processo é mais dinâmico ainda. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos diante de um rolo compressor, e desculpa eu chegar bem lá na frente e dizer o seguinte, de uma forma geral, uma economia globalizada, que nem essa que nós estamos vivendo hoje, e aí vai cair dentro do líquido, nós temos 3 situações no mundo. Vamos começar pelo mais triste. Nós hoje vivemos numa sociedade onde os homens são descartáveis. Tá? E são descartáveis de várias formas. O continente africano, mundialmente, já está regulamentado por conta do alto índice do soro positivo, ou seja, o alto índice de AIDS. Mais de 55% da população tem soro positivo. Tá? Por exemplo, o caso da morte é uma questão temporal. Então lá já estão eliminados a grosso modo. Tá? O continente americano, que é o nosso caso, tirando do Canadá, dos Estados Unidos e a simpatia do México em parte, nós não estamos descartáveis por doenças, por pragas, mas nós estamos descartáveis pela violência. Né? Quer dizer, a violência ela se adentra. Hoje nós temos um poder paralelo, por exemplo, no Brasil, que é a questão do narcotráfico. Então é isso que a sociedade vai criando, e criando um próprio conflito entre seus pares. Já se nós pegarmos, por exemplo, parte da Ásia, grande parte está resolvida as questões. Mas, por exemplo, se nós formos para mais do extremo, a Rússia está vivendo um conflito tal qual, ou pior que o nosso. Então, quer dizer, hoje, quer queremos ou não, nós somos sujeitos descartáveis, sim. Tá? Comprovado devidamente no último dia 11. Tá? Quer dizer, nós não sabemos os perigos que nós temos. Com isso, a ideia de uma educação financiada por um banco internacional, ela é utópica, porque ela quer controlar. Ela não quer fazer mais nada do que isso. Então, por exemplo, eu estava presente na reunião que foi decidido que a ideia de educação para todos, centrada na alfabetização de jovens e adultos, o Banco Mundial não ia financiar mais. O que o Banco Mundial ia financiar era a informática na educação. E virou o que virou. Todo mundo está vendo aí. E o dado mais importante, com impressoras
que o representante, o dono das tintas desses computadores é o filho do Paulo Bernardo Filho Costa Neto. Quer dizer, há uma correlação de forças que não são muito explicitadas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os projetos políticos, a política pública em torno da educação, é uma política onde o seu ingenuamente se dá uma coisa muito superior que o próprio interesse a gente não consegue identificar. É óbvio, não tem discussão, que o currículo vai representar isso. Quer dizer, ele vai ser normatizado à luz do interesse do próprio capital. E qual é o interesse do capital? Aí não querendo ser marxista. Formar um exército de gente diplomada que não sirva para nada. Então hoje, também saindo do forno, hoje o índice de pessoas diplomadas com desemprego no estado de São Paulo é superior 50% do número de pessoas analfabetas desempregadas. Então vai ter que se criar novos paradigmas para fazer uma seletividade dentro da sociedade. E aí o que eu queria dizer para vocês, fechando isso? Toda norma que vier para currículo, vocês, por favor, olhem 2 vezes. Olhem e entendam o que vocês leram e olhem e desentendam o que vocês leram. O que eu estou querendo dizer com isso? Por detrás daquilo que vocês estão lendo, tem coisas que não foram escritas, que são as verdadeiras, digamos assim, proposições daquilo que está sendo dito. E eu quero deixar bem claro, vocês têm que aprender uma coisa. Nós temos um código para falar, um código para dizer, código dizer e falar o mesmo, código para escrever, mas um código fundamental para calar. E o calar não significa dizer que não está entendendo, pelo contrário, está buscando a essência do que está sendo dito e do que está escrito. Então isso eu quero deixar bem claro a vocês. O currículo ele lida com todos esses conflitos. Em contrapartida, o que sobra para nós? É fazer exatamente essa mediação curricular. E o que seria uma mediação curricular? Primeiro ponto, eu quero deixar muito claro. Eu só acredito numa mudança, uma possível mudança social, que acho que é a questão que eu estou falando, a partir dos movimentos de base. E o que eu chamo de movimento de base? Eu chamo de movimento de base a escola, os sindicatos e outros movimentos que realmente têm um interesse em uma mudança social. Não aqueles que se utilizam e se servem da própria estrutura do poder. Eu acredito que quem tem que dizer o que é importante para o meu aluno sou eu que sou professor desse aluno. Não é alguém que está lá não sei aonde que vai dizer que o meu aluno importante é isso ou aquilo. Bom, com isso, uma questão que foi levantada aqui por um grupo, o problema que está relacionado entre o poder fazer e o poder ser realizado. Essa mediação é uma coisa que vocês têm que aprender a fazer. Por quê? Quer queremos ou não, vamos cair numa outra situação, que é o problema da prática pedagógica. Então, o que a gente tem no Brasil, em termos de produção? A Maria Amélia até me cutucou do lado aqui, eu estava lembrando disso. Nós temos uma avalanche de produções de pesquisa aonde faz só um diagnóstico, mas elas não insinuam como avançar o processo. Por um lado, isso pode ser uma crítica negativa, mas por outro, também é uma crítica positiva. Por quê? Porque realmente, se nós formos trabalhar com receitas, nós vamos estar trabalhando a uniformidade. E não é isso que nós estamos querendo. Então, por exemplo, se você chegar para mim e dizer assim, Antônio, me diz o que seria um currículo perfeito. Eu só vou dizer quais seriam os princípios de um currículo perfeito. Flexibilidade, autonomia. Quer dizer, para mim isso é um currículo perfeito. Agora, qual é a carga horária disso, daquele outro, etc., isso eu nunca faria. Entenderam? Por outro lado, também é importante deixar claro que nós não exercemos um trabalho de planejamento coletivo. É o supervisor que diz que o professor tem que fazer aquilo, é o professor que faz o que o supervisor disse que tinha que fazer. Quando tem supervisor? Ou algum iluminado no momento de curto-circuito disse que aquilo era importante. E as pessoas vão e fazem. Então, é vital, é fundamental saber as origens daquilo que a gente está fazendo.
eu quero deixar muito claro, por exemplo, hoje de manhã eu não falei, não disse nada durante a minha palestra, que ainda vai explorar. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça. Enquanto vocês acreditarem que currículo pode ser um ensino, vocês estão equivocados. Enquanto vocês acreditarem que a cultura pode ser transformada em ensino, vocês estão falidos. Tá? A cultura não se ensina, se vive. Ponham isso na cabeça. Isso se exercita. Isso é impossível você conseguir fazer uma situação de aprendizagem.